Ok, este módulo será realmente baseado na premissa de Aju. Dar você a se educar na determinação da direção do comércio. Esta é provavelmente uma das consultas por e-mail e postagens mais recorrentes que você vê nos fóruns sobre Baby Pips, direcionado a mim. Meu objetivo obviamente é compartilhar um pouco mais de amplificação em alguns dos conceitos que uso para determinar a direção do comércio e espero que isso seja esclarecedor para você. Mas o que fazemos quando nos sentamos na frente da carga? Qual é o principal funcionar como um trader bem você como um trader forex você quer encontrar seu caminho? Eu através do preço e como um novo trader eu posso entender o quão assustadora essa tarefa pode ser porque há tantos prazos diferentes você tem seu mensal semanal diário de 4 horas 1 hora 15 minutos ou 5 minutos nosso gráfico de 1 minuto você tem gráficos de ticks todos esses diferentes períodos de tempo é muito desconcertante às vezes se você não entende realmente o que é que você precisa fazer e quebrar o preço de uma forma estruturada uniforme então a primeira coisa que realmente vou selhar você está em seu objetivo principal é saber o seu período de tempo que você está negociando bem. Isso volta para que tipo de negociação você vai ser um trader de posição você vai ser o MSVIN para trader um curto trader de prazo. Você será um day trader ou um scalper? Não posso só te ensinar como encontrar o estilo correto de trader que está dentro de você. Isso faz parte da sua constituição pessoal. Então este módulo tem a mesma capacidade que meus outros módulos. Vou falar em termos gerais. Ok, mas isso vai lhe dar insights suficientes para que você possa determinar no que precisa se concentrar para encontrar a melhor maneira de negociar para você. Ok, porque cada um de nós seremos diferentes à medida que você cresce e amadurece como um trader. Você pode ser baseado em vários prazos em termos de negociação. Em outras palavras, eu me considero um trader dinâmico simplesmente porque posso negociar qualquer um de 6 prazos agora eu me destaco no curto prazo para a área de swing trading. Mas posso desnegociar e posso fazer scalping. Mas prefiro não fazer isso. Meu conselho para você é se você puder tente trabalhar no curto prazo para fazer day trade no começo. Ou porque isso vai lhe dar o feedback mais imediato e vai lhe dar a confiança que você precisa para seguir. Erre um plano porque obviamente como um position trader você não tem muitas oportunidades se materializando que você frequentemente oscila negociando novamente dizem. Do capacidade vai demorar um pouco entre cada configuração então vai ser mais difícil para um novo trade. Que está procurando se encontrar para esperar entre os sinais e ficar dentro dessa estrutura específica. Fica para negociação, então negociação de curto prazo. Negociação diária e scalping. Vamos evitar isso por enquanto. Mas falaremos sobre como você pode utilizar esses conceitos para scalping. Mas novamente negociações de curto prazo e diárias. Se você for novato em ação de preço. Esses são muito gratificantes porque eles dão a você o feedback imediato que os novos traders às vezes se precisam, então vamos falar sobre qual é a perspectiva profissional quando aplicamos a estrutura de mercado bem, obviamente para negociações de posição. Isso vai ser algo entre 3 e até 6 a 8 6 meses a um ano em termos de duração agora não tenho muitos tipos de negócios como este mas a cada 3 ou 4 meses no mercado. Seja em ações, commodities ou forex. Há uma oscilação específica que se manifesta e falamos sobre isso em outros vídeos e outros ensinamentos. Não vou abordar isso aqui. Mas se você estiver esse tipo de trader obviamente os 3 prazos que você utilizaria para quebrar a estrutura de mercado para seu mercado específico seriam obviamente mensal, semanal e diário, ok, mensal sendo o seu prazo mais alto. Semanal sendo o seu prazo médio ou de nível médio então você tenha seu diário que seria seu curto prazo. O agora como um swing trader ok sua premissa para quebrar a estrutura do mercado será composta de uma lhe dando diário o gráfico de 4 horas e o gráfico de 1 hora que sua configuração será baseada no que Seve no período de tempo mais alto diário muito na mesma capacidade para uma posição de negociação
Mensal será sua premissa de posição de negociação nem é se estivermos consideravelmente sobrecomprado. É se você sabe que deve haver algum tipo de formação de topo em um gráfico mensal você faria observe aqui. Brada a estrutura do mercado semanal e diariamente. Eles facilitam uma posição curta. Bem como em um modelo de swing trade. Você utiliza a mesma medida de mercado estrutura utilizando um maior período de tempo para swing trades. E essa abordagem seria o gráfico diário. E então dividi-lo em um gráfico de 4 horas e então um estu. Do de ação de preço menor no gráfico de 1 hora para que você esteja cronometrando na hora que você estará gerenciando nas 4 horas e a premissa ou a ideia de negociação seria construída no maior período de tempo que seria o gráfico diário. Ok, e o modelo de swing traders aqui se você for um trader de curto prazo. Obviamente a duração do tempo para os tipos de negociações podem durar entre um dia e até uma semana ou mais. A negociação de swing dura cerca de uma semana ou mais em termos de duração da negociais. Não esqueci de mencionar isso. Mas para negociações de curto prazo você usará o 4. Gráfico de hora para sua premissa de negociação use o viés direcional e, em seguida, no gráfico de 1 hora. Que seria seu gerenciamento de negociação ou período de tempo de nível médio e, em seguida, seu gráfico de 15 minutos seria utilizado para seu tempo de entrada e possivelmente ando por sinais de reversão de que sua negociação pode estar fracassando e é hora de obter lucros para negociações diárias, obviamente sim. Você pode ver que é o que está em nosso gráfico e ser um período de tempo mais alto. Você estaria gerenciando sua negociação no período de 15 minutos e seu gráfico de 5 minutos seria utilizado para entrar agora. Não quer dizer que você não pode usar um 5 gráfico de minutos sobre o swing de curto prazo e negociações de posição para entrada. Ok, estou lhe dando a estrutura para ter pelo menos 3 períodos de tempo em todo o espectro de seu treinamento e como você divide a estrutura do mercado nesses 3 períodos de tempo específicos para cada. Um modelo de negociação individual fornecerá novamente os blocos de construção para desenvolver o que você precisa ver em termos de viés direcional. Ok, então vamos dar uma olhada mais de perto na ação do preço e na estrutura do mercado. Agora, as chaves para a estrutura de mercado de vários períodos de tempo. Ok, são bastante simples. Onde está seu foco? Seu foco deve estar no maior dos 3 prazos. As negociações serão gerenciadas pelos prazos mais altos ou médios. Ok, em outras palavras, se você é um swing trader, você vai utilizar esse prazo diário para gerenciar ou o gráfico de 4 horas para gerenciar sua negociação. Ok, mas o diário será utilizado para facilitar a premissa de negociação em outras palavras que vão lhe dar seu viés direcional ok. A estrutura de mercado que é um gráfico diário que está enquadrando suas negociações de swing. Ok, uma vez que você entra em uma negociação, você estaria gerenciando essa negociação um período de 4 horas e você apenas usaria o respect. E os períodos de tempo sobre os quais falamos no slide anterior então seu gráfico de 1 hora serial. Sado para fins de cronometragem. Ok, então o menor período de tempo nesse sentido para swing trading seria o gráfico de 60 minutos. Então seus sinais de entrada seriam derivados de tendo estudado a estrutura do mercado no diário e no de 4 horas então seu gráfico de 1 hora facilitou o ponto de entrada específico. Ok, então você sabe o que faria seus conceitos e técnicas de entrada no gráfico de 1 hora para swing. Trades com a maior probabilidade as negociações são feitas na direção do período de tempo mais alto. Ok, agora haverá casos em que a premissa do período de tempo mais alto pode ser otimista. Mas você está se aproximando de um nível de resistência-chave. Então isso pode ser superado. Então é para lá que voltaremos os fundamentos essenciais para a análise técnica de que o suporte e a R. Existências operam tudo, ok. Sem a compreensão da principal resistência de suporte níveis você não vai chegar a um viés direcional. Independentemente do modelo de negociação que você está usando.
Posição de negociação diária. Seja o que for, se não for enquadrado na premissa de chaves para níveis de resistência, provavelmente será um ponto difícil para você como bem. Ok, então você tem que voltar aos fundamentos básicos dos meus conceitos e apenas negociar todos junto. Os principais níveis de suporte e resistência são onde está tudo. Ok, sem todas essas linhas e todos esses procedimentos que abordaremos aqui e o que abordamos em vídeos anteriores e tal não fará bem a você. Ok, então você tem que entender o que é uma chave do nosso nível de resistência. Então, se você estiver olhando para o período de tempo mais alto para o seu modelo específico, isso irá, com sorte, atrair sua atenção para qualquer chave para suportar o nível de resistência naquele ponto da ação do P. Obviamente você sempre pode ir para um diário e semanal. Assim como você sabe um catch-all. Tanto quanto qualquer período de tempo que você está negociando. Se você apenas olhar para um diário e semanal em termos de suporte e resistência que serão úteis para ver. Agora os perfis de mercado também o ajudarão na análise da estrutura de mercado conceitos que saem e ficam estar em um mercado de tendências. Estamos em um padrão de reversão ou formação ou esse tipo de perfil no mercado e estamos em uma console e da ação, nos preparando para um cenário de fuga. Ok? Então, o perfil de mercado é essencial para ajudar você e auxiliá-lo na medição qual é a estrutura atual do mercado. Ok, agora. Estamos otimistas ou pessimistas? Tudo bem, quando estamos olhando para a estrutura do mercado. Estamos nos referindo à estrutura do mercado. Do que estamos falando? Qual é o trabalho tentando chegar? Bem, se você olhar em uma alta de preço e então o preço atingindo um nível de resistência importante. Vamos assumir por um momento que este é o seu período de tempo mais alto. Ok, e vou mantê-lo genérico porque dessa forma você pode aplicá-lo a qualquer que seja o seu PE. Que o do mais alto período de tempo é baseado no modelo de negociação que você está almejando. Pois o preço sobe o que percebemos como um nível de resistência-chave mais alto. O preço nunca se move em linha reta. Ok, então haverá uma consolidação. Um movimento de preço para cima. Outra consolidação, um movimento de preço para cima e então, quando o preço atinge esse nível de resistência, estaremos antecipando uma reversão. Então, quando os mercados começarem a cair tirando as baixas oscilações de curto prazo aqui, esta baixa oscilação de curto prazo no período de tempo mais alto para seu modelo de negociação SPEC. E ficou uma vez que isso quebra. Isso seria o catalisador para você dizer ok. Esta provavelmente será uma entrada de negociação ideal com base em um gráfico de maior período de tempo. Pode o seu perfil, ok, então. Por exemplo, vamos apenas dizer que este é um gráfico mensal e você está procurando uma posição de neg. Oscilação, ok, se o mensal atingir um nível de resistência-chave como este cair. Elimina um curto termo baixou e o mensal sabemos agora que a estrutura do mercado quebrou ok então tem. Usa uma mudança na estrutura do mercado aqui ok agora não sabemos o que o preço está fazendo aqui isso é. Tudo no futuro estamos antecipando esses tipos de eventos em termos de ação de preço. Mas até que realmente tenhamos isso e comecemos a negociar. Não podemos lidar com isso ainda. Então é tudo uma antecipação e nosso modelo antecipatório antecipado. No que diz respeito à nossa estrutura e pensando sobre a ação do preço. É isso que esperaríamos ver uma vez que essa estrutura foi quebrada. Ok, mas como o preço começa a subir? Não prevemos ver um rompimento desse nível de resistência. Ok, se chegarmos a isso como um possível nível de resistência, esperaríamos um retrocesso para uma pequena entrada de negociação. Mas então daríamos nesta área aqui. Ok? Quero um período semanal para focar em níveis de preços de prazo mais curto e
Então, ao dar zoom, ok, possivelmente veja uma entrada de negociação ideal de curto prazo ou padrão de célula respectivo para você saber nos convencer ainda mais de que este provavelmente será um cenário de venda e descermos para um diário e vermos algo semelhante a isso. Ok, você teria todos esses alinhamentos confluências de níveis de resistência implícita uma vez que uma estrutura de mercado de prazo difícil é quebrada e então seríamos capazes de nos posicionar em sincronia com uma abordagem de cima para baixo com a estrutura de mercado. Ok, então, quando o preço começa a cair. Esta é a área cinzenta. Essas áreas onde há lacunas ausentes. Ok, isso é intencional. Ok. Não sabemos o que vai acontecer entre o momento em que vemos um ponto de entrada e onde esperamos ver o preço chegar em termos de nossas metas e falaremos mais sobre isso mais tarde. Mas esta é a área cinzenta onde você tem que se sentir confortável com o que. Porque você não sabe o que vai acontecer acontece do nosso ponto de entrada e do seu ponto de saída e separado. Ok, você não sabe se vai descer lá. Ok, você não sabe se vai reverter e tirar você da árvore. Ok, mas a estrutura geral. Ok, ou estrutura de preços ok. É assim que a estrutura de mercado é construída ok. Isso é uma alta de preços e um declínio ok. Temos consolidação se esperamos ver algum tipo de alta aqui. Algo é otimista que esperaríamos apoiar quando o preço começar a subir ok. Poderíamos estar utilizando nossos prazos de nível médio ou curto para ver otimismo. Ok, queremos ver o suporte sendo mantido. A resistência sendo quebrada. Ok, e toda vez que o preço começa a recuar e refazer aqui o conceito de estrutura de mercado que você estaria utilizando seria simplesmente procurar entradas comerciais ótimas. Ok para compras, você estaria procurando por reflexões para comprar. Você estaria procurando por um tipo de tendência. Cenário de alta em queda, então. Em outras palavras, em toda essa área aqui. Você estaria procurando por descoberta de preço suporte e resistência sendo quebrados. Ok, então é tão simples que essa é toda a estrutura por trás da estrutura de mercado e conforme o preço. O sobe para outro menor termo ou é do nível de resistência que o preço esperançosamente encontra. Há algum suporte ok, mas se começar a quebrar fique confortável com o preço voltando e explodindo as min. Imas anteriores aqui ok pode haver uma carga importante que ocorreu e está ficando para trás ordens de stop loss seriam rastreadas abaixo desse ponto específico. Ok, então conforme o preço cai novamente. Tudo o que isso fará é lhe dar outra oportunidade de ficar muito tempo. Ok, agora vamos pensar por um momento. Esta é a premissa de prazo mais alto. Ok, esta é a gráfico de maior período de tempo quando começamos a ver essa consolidação aqui e vemos a resistência de nível mais alto. Porque todos eles são conhecidos como antecedência. É por isso que temos estudos de distância de suporte feitos. Tudo isso faz parte da nossa análise de cima para baixo, vendo onde o preço pode estar alcançando. Então, se começarmos a ver o preço subir aqui e se consolidar novamente e este for outro nível de resistência a chave de nível mais alto. Se o preço continuar a manter o suporte e quebrar acima de todas essas máximas de curto prazo aqui, a estrutura do mercado implica que poderíamos possivelmente ver uma perna desta baixa ou qualquer buy. Já que se formaria aqui para esta alta duplicada na retração aqui de desta baixa para esta alta a mesma. Coisa poderia ser dita com declínios e reversões do mercado acontecendo toda vez que vemos uma consolidação é você quer estudar estes para níveis de suporte e resistência mais dinâmicos de C. Curto prazo essas áreas são mais facilmente negociáveis porque tem preço discernível níveis eles são M. Muito claros, não sabemos como isso vai levar o preço dessas consolidações para a próxima consolidação. Não sabemos que antecipamos essa área cinzenta que está faltando. Esses pequenos pedaços da estrutura de mercado que estão faltando. Deixei isso de fora porque eu quero que você pense assim.
Ok, se estiver um pouco confuso agora eu entendo. Mas se você aplicar isso da mesma forma geral. Eu não quero dizer perfil. Mas este diagrama, ok, em outras palavras. Em termos de como eu tenho preços baixos ilustrados aqui. Se você observa como os declínios de preços realmente se materializaram, você começará a ver essas mínimas se formarem assim e dentro dessas consolidações em cada oscilação. As mínimas se deformam, haverá entradas comerciais hostis discerníveis ou padrões de reflexão ou padrão. ES geralmente fractais, ok. Então você aplique esses conceitos ok com todos os outros conceitos que você discutiu anteriormente. Mas olhando obviamente para um nível de suporte de nível mais alto aqui como um catalisador. Ok, então, à medida que o preço se mover de uma consolidação para baixo em uma nova consolidação, muito na mesma capacidade que acabamos de ver com o movimento de alta alcançando um nível de resistência. Se é de nível mais alto, poderíamos estar vendo uma consolidação em aqui com esse nível de suporte de Ra. Zão de nível mais alto aqui embaixo seria onde o preço pode estar alcançando. Então se estiver aqui, poderíamos esperar um movimento de qualquer forma alta aqui para esta baixa. Ok, duplicado desta alta ou qualquer forma alta nesta área até aqui. Ok, então, enquanto este diagrama está fragmentado. Ok, pense em termos dos perfis de formadores de mercado que compartilhei recentemente com vocês este A. Vocês veem a mesma premissa aqui também. Não preciso traçar as linhas aqui, você provavelmente pode se lembrar pela forma como o perfil foi dado. A você poderia realmente vê-lo aqui. Ok, então, como os preços são projetados para cair em um nível de suporte? Finalmente para negociar mais alto. Esses são os blocos de construção com os quais trabalhamos. Ok, agora por que temos que viver na área cinzenta e não esperar uma premissa simples em preto e branco? Para negociar quando vemos uma consolidação aqui o preço cair para uma nova área consolidação e os preços caem para uma nova área de consolidação de copa e então temos intervalos de curto prazo na estrutura de mercado, ok, em outras palavras. Temos uma mudança no caminhoneiro Marcos aqui. Enquanto o preço cai no nível de suporte líquido novamente. Tudo isso assumindo que este é o nível mais alto dos seus 3 prazos com os quais você está negociando. Para seu modelo de negociação específico quando você vê essa mudança na estrutura do mercado aqui. Anteciparíamos ver um movimento de alta. Mas é aqui que entramos em um novo nível de cinza quando nos movemos para isso nova consolidação aqui. Isso pode não sempre se traduzir em preços ainda mais altos saindo como temos aqui implícito ou pode ser. Apenas alcançando para voltar a esta faixa desta alta antiga para esta aparência lembre. Se dentro dos conceitos de Fashchalk então você tem que ter isso em mente. Então é por isso que se você vai ficar muito tempo aqui, você vai esperar ver algum tipo de lucro aqui. Certo, e você seria capaz de ver isso utilizando o seu gráfico de nível médio. Ok, para suas projeções de swing. Ok, falaremos mais sobre isso à medida que avançamos. Mas geralmente, como você vê o preço cair aqui toda vez que o preço recua e lhe dá novas entradas de N. Negociação ideais é isso que você está procurando. Você quer ver o preço mantendo o suporte quebrando a resistência. Ok, destelado do nível de suporte sendo encontrado. Mas conforme estamos negociando para baixo naquele nível de suporte, estamos antecipando que a estrutura do mercado quebrará as mínimas e encontrará a resistência a quebrar. Baixa resistência fina quebrar baixa resistência fina ok então cada nova consolidação se estamos ESP. Erando o preço chegando ao nosso nível de suporte de nível mais alto ok em um gráfico de nível mais alto. É por isso que fazemos nossa análise no nível mais alto porque você quer ver onde o preço provavelmente está alcançando e ao ver onde o gráfico de nível mais alto em nosso modelo de negociação específico o está alcançando novamente. Não sabemos com certeza se eles sempre chegarão lá. Mas se você olhar nesses gráficos de nível mais alto, isso dará você tem a maior probabilidade em termos de sucessório o preço não chegar a esses pontos ESP específicos e começarmos a ver mudanças iniciais no mercado na estrutura de março. Isso pode ser um catalisador para você sabe.
Outro tipo de negociação, ok. Poderíamos nos dar bem aqui e talvez até mesmo alcançar a faixa do alto para este baixo aqui que pode ser um meio de lucratividade. Deve ser uma boa recompensa para o cenário de risco aqui. Ok, você sabe 3 para 1 ainda pode existir dentro dessa frente nesse quadro de ação de preço. Ok, mas, novamente, mesmo que isso aconteça, ainda podemos fazer algumas negociações de curto prazo aqui. Mas isso pode ser um viés de muito curto prazo, levando você apenas a um viés de nível mais alto para obter níveis de suporte mais baixos aqui retirados, ok. Em outras palavras, ele usou o que você vai ter que misturar alguns conceitos aqui. Os conceitos dentro do intervalo. Simplesmente olhando para mínimos mais baixos e máximos mais baixos. Ok, se tivermos um salto de curto prazo aqui entre a máxima que se formou aqui e a mínima que pode estar criando outra entrada de negociação incrível para obter o cumprimento desse nível de suporte de nível inferior aqui embaixo agora. Novamente, já vimos esse diagrama antes. Assumindo que temos uma alta que alcançando a resistência conforme o preço rompe esta baixa de curto prazo aqui a estrutura do mercado é quebrada então conforme o preço começa a recuar toda vez que recua. Estamos procurando por novas oportunidades de venda, mas se vemos uma oscilação anterior como vemos aqui. E veja esta oscilação de preço aqui ok se esse nível for retirado aqui se tivermos um retrocesso ou outro sinal de venda adicional é aqui que usamos projeções de swing apenas no preço que não estamos usando. O Fibonacci, você pode, mas apenas observando a ação simples do preço sozinho. Deste baixo para o alto, uma vez que ele for quebrado. Você pode começar a fazer essa mesma oscilação mensurável deste ponto aqui para o mesmo nível e projetá-lo mais baixo, ok, e você chega a algum lugar nesta área aqui agora. Propositalmente permitiu que o diagrama fosse um pouco mais longe porque eu ensino a sair da negociação antes que o objetivo real seja atingido. Ok, então toda vez que vemos um swing quebrado. Ok, este é um swing que está quebrado aqui. Em outras palavras, tão baixo aqui ou qualquer carga teria se formado aqui. Presumo que você pode ver isso como um balanço quando está quebrado aqui. Fomos abaixo daqui, se voltarmos para ele. Ok, eu também desenhei isso propositalmente um pouco além do que era esperado como resistência. Eu permiti propositalmente que isso se movesse além desta mínima aqui para ilustrar como o suporte a resistência podem ser cinza. Assim como não é preto e branco. Você terá que permitir alguma flexibilidade com o preço. Então quando ele começar a recuar mais profundamente. Ok, isso ainda poderia configurar a entrada comercial ideal. Ok, e embora este não seja o nível exato, o preço foi capaz de evitar um rally e ainda estava funcionando na faixa anterior aqui nesta torta aqui. Também, então ainda estamos dentro da estrutura de mercado de baixa. Então não se deixe enganar pensando que isso vai demorar muito para subir. Assumindo novamente que isso é um nível mais alto de nível de resistência e novamente cada pequena tração de curto prazo aqui pode ser um catalisador para uma entrada adicional usando nosso menor dos TR. Prazos novamente, tudo isso é modelado a partir do prazo mais alto. Ok, e então assumindo que uma vez que o quebramos para baixo neste swing baixo aqui quebrado poderíamos se utilizar o gráfico de nível médio para entradas adicionais e ou gerenciamento de uma posição que já foi assumida com base no maior dos 3 períodos de tempo agora que o preço também quebra essas oscilações apenas sobem quando são quebradas ok. Esse é um swing projetado. Ok, você vê isso na ação do preço o tempo todo. Ok, é um movimento medido. É muito simples levar essa mínima para essa máxima. Qualquer que seja essa faixa. Subtraído desse mesmo ponto aqui e projetá-lo mais baixo. Ok, esse é o swing medido aqui é o movimento de perna medido. Você tem o máximo até o mínimo aqui.
o preço começa a retraçar a região aqui. Podemos ver isso como uma oscilação de preço de prazo intermediário. Ok, ou perna de preço, então temos uma oscilação mensurável aqui que podemos usar para projeções. Então também temos um lago mensurável. Ok, então temos a primeira perna e o preço aqui quando rastreamos de volta utilizando a estrutura IS. Só é baseado nesse swing para cima. Ok, então estamos misturando dois conceitos aqui. Um swing que foi quebrado. Ok, e dentro de uma estrutura de mercado de baixa. Então também temos um retrocesso de volta para um suporte anterior quebrado. Ele deve atuar como resistência. Ok, e observe como essa baixa aqui eu tento isso mais ou menos implicar que o preço pode estar alcance. Anda um suporte de curto prazo que é quebrado como resistência. Então o que pode parecer realmente claro e discernível nos gráficos pode não ser tão claro assim. Mas esperaríamos que isso fosse um inimigo em termo de retração para uma nova perna para baixo equa. Nudo você esperaria ver alto aqui neste lago repleto repetido e protegido desta rodovia de Reformazaku. E embaixo e isso seria semelhante ao que esperaríamos quando você veja e tivemos alguns altos e baixo. O termo inimigo alto é obviamente um alto que tem menor máximas em ambos os lados. Ok, e qualquer baixa de retorno é uma baixa que tem duas mínimas mais altas em cada lado. Então é muito fácil ver, basta olhar para as duas velas e suas barras em seus respectivos períodos de tempo. Pois quando você vê essas notas eles ok e ao anotá-los você terá qualquer maneira que quiser. Estou delineando e denotando que esses pequenos círculos aqui pode ser qualquer coisa em seus gráficos. Você pode ter estrelas. Você pode simplesmente digitar inimigo em termo alto o que quer que você possa colocar as pequenas se. Tais nele o que quer que seja que você use para identificar que essa é a sua maneira de fazer isso. Mas é importante que você entenda onde eles estão e quando eles começam a se alinhar assim. Ok, você pode classificar o inimigo como prazo também longo prazo porque se tivermos máximas mais baixas em ambos os lados, ok, e só classificaria isso como uma máxima de longo prazo que também permitiria que você esperasse ver oscilações de preço de muito mais longo prazo. Ok, então alinhando e marcando sua oscilação altos e baixos oscilantes em seus respectivos períodos de tempo, você começa a construir uma estrutura que é necessária para ser capaz de discernir se você está em uma área de oscilação de preço de curto prazo ou de longo prazo e dentro da sua estrutura de mercado. Agora essa perna da qual estávamos falando antes pode ser vista aqui. Tendo aquele termo Murray não adicionado. Então este é um preço de termo Muperna e então aqui está seu N é um termo retração que então você vê. E obviamente a próxima perna para baixo seria replicada então você pode ver o intervalo entre esta B. A Shai alta é exatamente o que você vê aqui fazendo você esperar ou antecipar o movimento do preço de V. Alta aqui se você ainda estiver em uma negociação. Depois de ter retraçado, você pode esperar uma retenção nessa negociação para voltar a essas mínimas o que obviamente seria um nível de suporte de nível mais alto para também convergir e ter uma fluência de razões para espero obter alguns lucros lá agora. Tendo todas essas coisas em mente tendo pernas de preço específicas e oscilações de preço é como ela se encaixam, é importante que você entenda que a estrutura de sua estrutura de mercado é derivada do nível mais alto dos três os prazos com os quais você está negociando é onde sua estrutura ou a base de sua negociação é construída em seu nível médio gráfico é usado para zerar em um período de tempo menor. Esperando encontrar níveis de suporte e resistência que podem não ser discerníveis em seu período de tempo mais alto, então seu período de tempo mais baixo é usado para sua entrada e vamos falar sobre isso especificamente aqui supondo que construímos a premissa da estrutura de mercado e assumindo que é otimista. Tudo bem, tudo o que estamos falando aqui seria obviamente revertido para cenários de venda. Mas assumindo que temos uma estrutura de mercado otimista. Ok, onde um trader de swing. Digamos por um momento que nossos prazos mais altos sugerem que temos uma estrutura de março otimista.
Em andamento, negociamos em um nível de suporte de nível mais alto e o preço nos deu uma estrutura de mercado quebrada para cima. Ok, então houve uma mudança na estrutura de mercado. As máximas de curto prazo foram quebradas em nosso nível mais alto gráfico de período de nível nosso. Período de tempo de nível médio nos permitiu zerar e encontrar um nível de suporte e resistência-chave. Agora temos esse nível de suporte e resistência-chave de nível mais alto que também está convergindo com nosso nível de suporte e resistência de nível médio que nesse mesmo suporte e resistência nível pode ser uma confluência de talvez seja um padrão que se sobrepõe a esse nível específico. Ok, agora temos um viés. Ok, esse viés é de alta. Isso não significa que todos os dias você vai ter uma negociação que vai se materializar como um movimento de alta e ver lucratividade. Se fosse assim, se fosse tão simples, pessoal, todos seriam multimilionários. Exeja como for, seríamos. Não sabemos, seríamos todos os super ricos de Warren Buffett. Então, obviamente, você sabe que não é tão fácil. Você tem que ter algum discernimento e permitir algum. Você sabe, fracasso porque vai acontecer. Mas assumindo que temos essa premissa. Ok, nossa tendência é comprar. Isso não significa que os traders não podem ganhar dinheiro vendendo neste dia ou período específico. Ok, isso significa apenas que você vai continuar sendo um touro neste momento específico ou um per. Yield de tempo específico, ok. Então com isso em mente, sempre voltamos à nossa premissa principal de negociar dentro de zonas de matança. Ok, então você quer fazer suas entradas e seus horários de zona de matança. Londres aberta, Nova York aberta, Londres fechada ou Asielka. Mas supondo que já tenhamos chegado à nossa hora do dia em que iremos negociar, ok. Já entendemos que a zona de destruição quando ela vai começar. Já temos nosso principal nível de resistência de suporte já identificado e sabemos onde o preço deve ser. E antes de fazermos qualquer coisa, isso será basicamente esta pequena área aqui. Então quando nós veremos o preço, espero que em algum momento caia para esse nível aqui. Este é o nosso ponto de ação. É aqui que agimos, fazemos a entrada aqui, pode ser com base em um limite ou pode ser uma ordem de mercado. Mas nós reutilizando a teoria do tempo e do preço. Ok, então é assim que aparece em sua mente. Não há nada acontecendo, mas você antecipa esses eventos se desenrolando em um horário específico do dia. Ia com um viés específico em mente. Ok, você quer ver essas coisas se alinhando e eu acho que o que acontece é que vocês me mandam e-mails que falam na internet postando em fóruns do Baby Pips, você sabe que eu não sei qual é o preconceito. E tu para hoje aqui está o segredo todo de ao preconceito é nas duas direções todo de ao preço. Neito é nas duas direções instruções pense que fa traders ganhando dinheiro comprando e vendendo NAT. Lei dia, mas você tem que decidir com base no que está negociando no seu período de tempo em seu perfil. Como um trader, você é um trader de tendência curta. Um trader de swing, você é um trader de posição e está procurando viés que estão mantendo para se alinhar com a ação do preço ok. Você não pode forçar o preço-ação para fazer o que você quer que ele faça. Você só pode se sincronizar com o que o preço pode estar fazendo e permitindo que você tenha uma via. Ok, então com essa suposição, estamos olhando para o preço aqui com a premissa otimista de que esperaríamos veja preços mais altos. Se chegarmos a esse nível de suporte. Ok, então estabelecemos que o maior período de tempo dos 3 períodos que usamos para o estudo da esta altura de mercado agora é otimista. Ok, presumimos que temos um nível de suporte muito respeitável aqui. Ok, então se o preço cair novamente para aquele nível dentro de uma zona de destruição, vamos tomar medidas aqui para comprar. Ok, e sempre o que fazer naquele ponto é esperar até que a zona de destruição comece e quando o preço chegar naquele ponto específico, você use qualquer técnica de entrada ou conceito que você vai utilizar para a sua entrada comercial. Pode ser uma entrada comercial ideal. Pode ser um reflexo, pode ser um graal.
Pode ser um ferrão, pode ser qualquer um dos padrões de negociação que você está utilizando. Mas está acontecendo em um nível de suporte e resistência-chave com o período de tempo mais alto dos 3 períodos de tempo frontais que você usa para a estrutura de mercado, dando a você seu viés. Então, quando você tem isso, este é o seu plano de ação. Isto é o que você faz, você não faz mais nada. Ok, isso pode ser um padrão de venda aqui. Ok, para alguém que é um trader de curto prazo. Ok, e negocie em baixa na data. Eles ganharam dinheiro a partir deste ponto aqui. Aqui esse não é o seu negócio. Ok, então não tente forçar mais do que é o pretendido no conceito. Ok, você está simplesmente procurando um viés para seu estilo de negociação. Ok, isso não significa que você estará certo o tempo todo. Tempo ok, então tire isso da equação. Tudo o que você está fazendo é tentar se sincronizar com qualquer ação de preço que esteja acontecendo, com base em sua premissa ou seu estilo de negociação. Tudo bem, obviamente esta é uma abordagem muito simples para lidar com o viés direcional, mas é para ajudar você a evitar complicações que tendem a acontecer com os comerciantes. Ok? E geralmente são os novos comerciantes que tentam adicionar todas essas coisas a ele e espremer tudo. As ferramentas para dar a eles um viés direcional com a expectativa falsa de que eles sempre saberão em que direção as peças vão se mover todos os dias, e eu vou dizer a vocês, eles não estão fazendo isso há quase 20 anos e eu não acertou todos os dias. Ok. Você sabe que o segredo é que para minha negociação eu simplesmente espero até que tudo se alinhe. Gostaria de ver onde está a maioria de todos os meus pedágios, nem todos eles, a maioria as coisas que eu gostaria de ver com base no meu entendimento o que os mercados estão me sugerindo, em outras palavras. Ou em que perfil estamos geralmente maduros para a reversão, estamos em uma condição de tendência. Se estamos em uma área de consolidação onde você sabe que eu não quero fazer nenhum tipo de negociação. Você sabe, com a expectativa de que teremos um tipo de evento de tendência se desenrolando, porque estar estamos trabalhando dentro de uma grande consolidação. Eu uso isso como meus blocos de construção e, em seguida, usando o perfil de mercado para me dar a pista inicial de onde podemos estar negociando. Então começo a olhar para os conceitos reais de estrutura de mercado individual nos 3 intervalos de e tempo que eu uso para qualquer tipo de negociação que estou fazendo no momento. Porque sou dinâmico, mudou de um período de tempo ou perfil de negociação para outro em uma semana. Posso ser simplesmente um day trader em outras semanas. Serei um short trader de tendências, e eu queria que houvesse uma maneira de ensinar essa premissa de assar de uma dinâmica para outra. Não posso, então pode ser decepcionante para você. Mas isso é uma limitação para mim como mentor. Eu simplesmente não sei como para comunicar isso. Mas posso lhe dar conceitos e abordagens para fazer estilos específicos de negociação, e você só precisa esperar pelas oportunidades em que a ação do preço lhe dá aquele ponto ideal em termos de ser capaz de aplicá-lo. Ok, então, ao selecionar um viés direcional, isso não garante lucratividade. É muito importante que você entenda isso. Nem garante precisão na direção da sua negociação ou nos resultados da sua negociação. O viés de um trader pode ser otimista. Ok, e eles estão procurando por viés, e isso pode existir dentro do reino de outro trader vender viés. Mas podemos estar corretos e ganhar dinheiro e até mesmo ver seus respectivos objetivos de lucro alcança. Dos ambos podem estar errados e ganhar dinheiro apesar de seus respectivos objetivos de lucro não serem em alcançado. Novamente, não se trata de estar entre aspas correto. Trata-se de ser lucrativo. No entanto, ambos podem simplesmente perder dinheiro e nenhuma ideia de negociação se concretiza. Não há preto e branco, é muito importante que você entenda que, como um trader, você deve entrar no cinza e fique confortável com umas negociações de visibilidade menos S que perfeitas com a previsão que você espera. Não existe, ninguém tem uma bola de cristal, eu não tenho. Isso ainda estou negociando com base nas probabilidades, não é o cenário perfeito, não existe cenário perfeito.
Feito ok, você como trader verá negociações e se materializará que lhe darão muito lucro potencial ao vir. Vou lá, não espere 100%, isso não vai acontecer, ok, eu garanto a você a única coisa 100% que vai acontecer. É que você vai louco esperando uma impossibilidade, encontre seu prazo como um trader, determine a estrutura de mercado dada para aquele prazo, negocie dentro daquela respectiva estrutura de mercado, execute sua segmentação nos prazos de nível mais alto e médio, e eu prometo que você terá negociações mais do que suficientes colocado a seus pés. Mas não se trata de negociar todos os dias, não se trata de capturar 1000 pips por mês. Ok, trata-se de colher lucros consistentemente do mercado, mantendo o risco baixo e seu nível de ação baixo. Não tente negociar muito, mantenha sua negociação controlada, dessa forma você vai controlar suas emoções. Se suas expectativas serão mantidas realistas e você viverá confortavelmente no cinza.